escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês para mais uma aula. Hoje nós vamos estar falando sobre a lição de número 8. O tema é "E eu, uma testemunha". Nós começamos na aula passada a falar um pouquinho sobre o profeta Isaías e hoje nós vamos continuar. O texto básico está em Isaías, capítulo 44, versículo 6. Diz: "Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus". E também, ainda em Isaías, no capítulo 44, versículo 8, nós temos: "Não vos assombreis nem temais. Acaso desde aquele tempo não vou-lo fiz ouvir? Não vou-lo anunciei? Vós sois minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça". Bom, a gente entender um pouquinho, né, o contexto em que se encontram os dois textos básicos, né, que nós utilizamos, né, a gente tem que essas profecias de Isaías, a partir do capítulo 40 até o final do livro de Isaías, eles foram escritos e dirigidos aos exilados na Babilônia. Então, o contexto ali, né, é o exílio na Babilônia, né? E a gente tem ali, interessante, né, que há previsões que constam ali que foram feitas um século e meio antes, né, e que descreviam de forma até detalhada como se daria a libertação de Israel, né? É interessante a gente ver que há menção, né, ao papel do imperador da Pérsia, chamado Ciro, né? Ou seja, cerca de 150 anos antes, né, dos fatos, né, havia uma previsão, né, havia uma profecia na qual já se falava que Israel seria libertado, né, do cativeiro, e quem seria o instrumento dessa libertação. Bom, o que nós vamos trabalhar na lição de hoje, né? Na lição de hoje, nós vamos trabalhar com 3 objetivos, né? Primeiro, entender a soberania de Deus sobre as nações. A gente vai observar, né, no decorrer da aula como Deus age na história, como Ele é o Senhor da história, como Ele é o Deus sobre todas as nações, né? Ou seja, tudo aquilo que acontece, né, está debaixo da vontade dEle, né? O segundo objetivo é adorar a Deus como o Rei absoluto sobre todo o cosmos. Ou seja, a gente entender quem é esse Deus, né, e adorar esse Deus de acordo com aquilo que Ele é, né? Nós não estamos lidando com um Deus entre muitos, né? Nós não temos essa visão como os gregos tinham, né, visão politeísta, né? Mas nós adoramos a um Deus que é o Rei absoluto sobre todas as coisas, né? A gente imaginar todo o universo, todo o cosmos, toda a criação, Deus está acima de todas as coisas e não há, portanto, nada que esteja acima do nosso Deus. E também disposto a ser uma testemunha desse Deus soberano. Qual que é a consequência de nós entendermos quem é esse Deus, né? Como Ele é o Rei absoluto sobre todo o universo? O que isso tem de consequência na nossa vida, na nossa responsabilidade enquanto cristãos? Então, como eu já falei no início, né, e só relembrando novamente o contexto, né, a partir do capítulo 40, nós temos que Isaías escreve tendo como destinatário o povo que estaria exilado, né, o povo que está exilado na Babilônia.
né? Então, para a gente entender como o povo chegou lá, a gente tem que olhar um pouquinho a história. Nós falamos sobre essas questões em aulas passadas, né? Outros professores também já abordaram, né? Mas só relembrando, né, que os assírios eles invadiram e conquistaram Israel. Lembra que houve um momento em que houve a divisão do reino de Israel em reino do norte, capital Samaria, e reino do sul, capital em Jerusalém, né? E os assírios, o reino da Síria fica ali mais ou menos onde a gente tem o Iraque hoje, né? Os assírios eles invadem o reino do norte, conquistam, né, a Israel e levam o povo prisioneiro, né? Posteriormente, nós temos os babilônicos surgindo como potência militar, política e militar da época, né? E os babilônios conquistam a Síria. Então, nós tínhamos ali o reino da Síria, que foi derrubado pelos babilônicos, né? Eles conquistam os assírios, e de quebra, né? Ou seja, ao conquistar os assírios, obviamente, eles estão tomando para si, os babilônicos, todos as possessões que estavam na Síria. Lembra que o reino do norte já era, portanto, possessão do reino da Síria. Então, quando os babilônicos tomam o reino da Síria, eles também tomam Israel para si, né? Só que de quebra não fica só nisso, eles também invadem o reino do sul, né? Invadem Judá, né? E levam também o povo de Judá cativo para a Babilônia, né? E aí a história continua, né? E aí surge o imperador persa, surge o Império Persa com Ciro, né? E Ciro ele conquista a Babilônia, né? E aí era a prática de Ciro permitir com que os conquistados retornassem à sua terra natal, né? Ele mantinha ali o domínio sobre todas essas áreas, né? Sobre todos esses reinos, né? Mas permitindo com que os nacionais voltassem para sua terra natal. Então, quando Ciro conquista a Babilônia, né, ele permite com que o povo que estava exilado na Babilônia, o povo de Israel, o povo retorne para sua terra natal, né? E esse o contexto ao qual os textos que nós lemos se referem, né? A esse libertador, né? Ou, como o texto fala, a gente vê lá em Isaías 45:1, no ungido, né? Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face e para cingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão, né? Então nós temos aí uma profecia de cerca de 1,5 século antes, né? Isaías já estava profetizando que haveria uma pessoa chamada Ciro que seria o libertador de Israel, né? E aí Isaías 45:5 diz: eu sou o Senhor, não há outro, além de mim não há Deus, eu te cingirei ainda que não me conheces, né? A ideia aqui, o que Isaías está mostrando é que Deus se utilizaria de Ciro, o imperador persa, né? Quer dizer, nós temos uma profecia de 150 anos antes dela acontecer. Então, aquela figura chamada Ciro, né, que se tornou imperador persa, ele seria um instrumento nas mãos de Deus, né? Quando fala que eu te cingirei ainda que não me conheces, né? O que o profeta está falando é que Deus se utilizaria de um instrumento, mesmo esse instrumento não sendo convertido a ele, né? Ou seja, Deus é aquele que executa o seu propósito, né? É aquele que faz com que sua vontade seja satisfeita, né? Note que o contexto, né, e depois vocês podem ler os textos que são mencionados na revista, né? Todo o contexto por trás ali mostra que Deus é aquele que está conduzindo a história, né, para um propósito que ele predeterminou, né? E ele, Deus, escolhe os instrumentos que ele quer usar para que essa vontade seja satisfeita, né? Deus é quem escolhe
os seus instrumentos, podendo inclusive escolher instrumentos que não se amoldem muito, às vezes, à nossa visão cristã, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Note que Ciro, voltando lá no texto, né, Ciro é chamado de ungido, né? E Ciro, o texto bíblico nos coloca, Ciro não era convertido, né? Ciro era um pagão, né? Era um imperador pagão, né? E Deus, portanto, se usa de um imperador pagão para ser o libertador do povo de Israel, né? Quer dizer, a ideia de que Deus é aquele que ele vai executar o seu propósito da forma como ele quer que seja feito, né? Deus não se amolda aos acontecimentos da história, né? Deus não está submisso aos fatos da vida cotidiana, né? Mas Deus é aquele que comanda todas essas coisas. Deus é aquele que conduz a história de acordo com a sua vontade, né? Enquanto nós vivemos, né, dentro da história, né, e nós conseguimos olhar para fatos passados que nós vivemos, né, ou que foram registrados na história, né, e ter uma vaga ideia, né, ou que não se lastreie em qualquer certeza sobre o que pode acontecer no futuro, né? Nós podemos planejar coisas do futuro, mas nós não temos certeza que elas vão ocorrer, né? Deus é aquele que enxerga a história de um ponto de vista totalmente distinto, né? É como se você imaginar a história como uma régua e Deus olha essa régua de cima. Ele consegue enxergar toda a história, né, de um relance, de um momento só, né? Nós vivemos, né, nesse tempo, nessa sequência de tempos, no dia a dia, né? Passa um tempo, depois vem outro tempo e nós vamos vivendo. Deus é aquele que enxerga a história como uma coisa só, né? Por isso que ele executa o seu propósito, por isso que ele faz com que a sua vontade seja satisfeita, né? Isaías 46:10 diz que desde o anúncio, desde que eu anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, né? Portanto, Deus não pode ser pego de surpresa, né? Não há essa possibilidade de acontecer algo na história que não esteja dentro do conhecimento, né, e da vontade de Deus, né? Então, onde está Isaías, né? A gente está falando de Isaías, ele é aquele que profetiza, né? Onde Isaías se encontra, né, nesse decorrer do tempo, né? E aí nós temos que Isaías está no futuro. Não que Isaías esteja vivendo no futuro, né? Mas o que ocorre aqui é que Isaías está falando de coisas que ainda vão acontecer, né? Ele está mostrando para o povo de Israel que está exilado na Babilônia, né, que havia esperança no futuro, que Deus é aquele que está conduzindo a história e que em determinado momento ele vai intervir na história em prol do seu povo, buscando libertar o seu povo. Então a gente vê lá em Isaías 65:17, por exemplo, pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória deles. Então, Isaías está mostrando que no futuro há esperança, né? Embora o povo estivesse preso, estivesse exilado na Babilônia, né, haveria um momento em que Deus haveria de intervir na história do povo, né, e haveria a libertação, né? Então, nós temos que a mensagem de Isaías é uma mensagem de esperança, né? Por quê? Porque somente um Deus soberano poderia trazer redenção para o povo de Israel, né? Isaías está mostrando que, embora, né, e essa é uma questão interessante a gente perceber, né? Embora houvesse uma sucessão de reinos, né? Quer dizer, a gente tem ali o reino da Síria com seu poder, e aí surge a Babilônia com um poder maior ainda, né? E Isaías está falando de um reino mais poderoso que surgiria e ia subjugar a Babilônia, né?
quer dizer, essa sucessão de reinos poderosos, né, não seriam capazes de obstar a ação de Deus na história. Quer dizer, o Deus que traz redenção, né, é aquele Deus que é soberano, é aquele Deus que governa sobre todas as coisas. E aí a gente vê, né, essa certeza, quando Isaías fala lá em capítulo 55, versículo 11, né, ele diz: e assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Quer dizer, aqui é uma expressão da soberania e do poder de Deus. Né? Aquilo que Deus determina, né, é aquilo que vai acontecer. É curioso que essa semana a gente pôde acompanhar na televisão a queda de Cabul, né? Cabul sendo dominada pelo Talibã, né? E tudo isso, né, sendo feito debaixo dos olhos da nação mais poderosa do mundo, que é os Estados Unidos. Né? Nos mostra que aquilo que a nação mais poderosa muitas vezes diz acaba voltando vazia. Porque o poder humano, ele é efêmero, ele é passageiro. Né? E ele não é soberano no sentido que ele pode fazer tudo aquilo que ele quer. Né? Mas quando nós falamos do nosso Deus como Redentor, é aquele Deus que comanda a história, né? Aquele Deus que fala a sua palavra e que ela não volta vazia. Né? Nossa esperança é justamente nesse Deus que governa toda a história, né? E que não se submete a poderes humanos, a poderes cósmicos, a poderes físicos, ao que for, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Né? Bom, e o que seria o domínio do reino? Né? E aqui a gente tem que entender que não é somente Israel que constituía o domínio de Deus, né? Mas que todas as nações também eram parte desse domínio. Havia ali, é muito comum uma visão, em termos religiosos, de um Deus local. Né? Então, haviam localidades, pontos geográficos distintos, em que cada ponto havia um Deus que governava aquela localidade. Né? O Deus a quem Isaías se refere não é um Deus meramente local, né? Mas é um Deus que governa sobre todas as coisas. Né? E é interessante que antes, né, lá no capítulo 40, Isaías, até de certo modo, uma forma poética, né, ele faz ali uma descrição, né, poética da grandeza de Deus. Né? Lá no capítulo 40, versículo 12, ele diz o seguinte: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quer dizer, ele está expressando ali a grandeza, né? Esse Deus é muito grande. Quem é aquele? Que Deus, né? Que pessoa, né? Que imperador, que líder político, né? Pode pegar na concha de sua mão todas as águas do mundo. Quer dizer, não dá para comparar ninguém ou nada com esse Deus. Né? Quem tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a terça parte de um éfa, o pó da terra, ou seja, pegar todo o pó da terra e recolher a uma medida pequena, né? E pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Né? Ele está descrevendo, portanto, a grandeza desse Deus, né? Quer dizer, o domínio, né, do reino de Deus, né, não é um domínio meramente localizado em Israel. Né? Deus domina sobre todas as coisas. Né? E aí a gente tem que ainda Isaías, né, lá no capítulo 40, 17, ele continua, né? Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Né? Em outra parte, né, depois leiam, né, o texto de Isaías a partir do capítulo 40, a partir do versículo 12, leiam os versículos seguintes. Tem uma outra parte que Isaías fala que as nações são como um pingo num balde d'água. Quer dizer, está mostrando aí justamente a grandeza desse Deus. Deus é aquele que está acima de todo e qualquer poder. Né? Essa é a ideia de soberania. Né? Aliás,
no âmbito das ciências políticas, da ciência política, né, a gente vê que o conceito de soberania dos estados, né, quando a gente analisa essa questão dos estados, né, o conceito de soberania vem da teologia, né, um poder que está acima de todas as coisas. E quando a gente analisa e entende esse conceito à luz da Bíblia, estamos falando de um Deus, né, que não é limitado por nada. Não há nada ou ninguém acima desse Deus. Ele é aquele que reina soberano sobre todas as coisas. E aí, à luz do texto que nós lemos, a gente começa a entender que aquela salvação, aquela esperança futura para Israel, aquilo que Isaías estava falando, cerca de 150 anos antes, aquilo certamente iria acontecer, porque quem iria executar seria um Deus soberano acima de todas as coisas. Né? Quer dizer, o reino de Deus não se limitava a um espaço geográfico, mas ele poderia manipular, né, e comandar toda e qualquer nação no mundo. Né? A prova disso é justamente como ele faz uso de Ciro, né, um instrumento nas mãos dele para libertar o povo de Israel. E qual é o trono desse rei? Né? Quer dizer, quando a gente fala do trono desse rei, a gente está expressando a ideia de que não há nada que não esteja incluído no reinado soberano universal de Deus. Essa é a certeza que nós podemos ter, né? Essa segurança que nós podemos ter nesse Deus. Né? Tudo aquilo que acontece na nossa vida, né? Tudo aquilo que está acontecendo, né, no mundo, né? Não há nada que não esteja incluído no reinado soberano e universal de Deus. Todas as nações, né, todos os poderosos da terra estão sujeitos a esse reinado soberano de Deus. E a gente vê que esse reinado, né, ele está espalhado em todo lugar. Isaías 66:1 diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, vós? E qual o lugar do meu repouso? Quer dizer, o céu, todo o céu é o trono dele, né? E onde ele repousa aos pés é a terra. Por quê? Porque o seu trono, o seu reinado se espalha sobre todas as coisas. Né? E a gente vê no Novo Testamento, né, que esse reinado, né, ele se manifesta através de Jesus. Né? Diz lá em Colossenses 1:15 e 17, este é a imagem do Deus invisível. Paulo aqui falando sobre Jesus. O primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quer dizer, note, todas as coisas foram criadas, né? Visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. Né? Jesus é aquele que reina, tudo foi criado por meio dele, ele antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Não há, portanto, poder maior. E aí nós vemos também em Filipenses 1:9 e 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O trono do rei, ele se manifesta agora no Filho. Deus exaltou Jesus, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. É interessante que lá em Isaías, o Redentor que era apontado ali era Ciro. Ciro era o Redentor, aquele que queria libertar o povo. Na verdade, Ciro é um tipo de Jesus. Ele está apontando para aquele que efetivamente seria e foi o Redentor de todos nós.
né, o Redentor da humanidade, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, né, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Né? Ninguém, né? Ali quando Jesus voltar, né, nós vamos ver todos os poderosos ali se dobrando, né, dobrando seus joelhos e declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quem que é o soberano desse reino? Né? De quem nós estamos falando? Né? O soberano do reino é aquele que também atua como redentor. Né? Ele é o Messias que traz com ele o seu reino. Né? Lembra que Ciro é aquele que conquistou e subjugou o reino da Babilônia. Né? A Babilônia que havia antes subjugado e conquistado a Síria. Né? Poderes que vão caindo diante de outros poderes maiores. Né? E aqui nós temos que Ciro é aquele que subjuga todos os poderes e traz libertação ao povo de Israel. Né? Quando a gente traz isso para o âmbito espiritual, né, nós temos que o soberano do reino, né, que é aquele que atua como redentor, ele é o Messias que traz com ele o seu reino. E aí Isaías 48, 17 diz assim, diz o Senhor, o teu redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, Deus é o nosso Redentor, né? É aquele que atua como soberano, mas também é aquele que nos traz a libertação. Né? E aí nós temos ainda em Isaías, capítulo 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O soberano é aquele que deixa toda a sua glória, todo o seu poder, como Isaías fala, né? Ele toma sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Ali Isaías está falando de si, mas também ele está apontando para algo maior, né? Para o Messias que viria muitos anos depois, nascido lá em Belém. E aí nós vemos, né, como o poder desse soberano, né, ele também é um poder redentor que nos possibilita, que nos capacita, que nos liberta de todo o pecado. Né? Lá em Apocalipse 7, 13 e 14, diz, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. E ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O soberano é aquele que traz não apenas o poder, o domínio, mas é aquele que traz a libertação, é aquele que é capaz de lavar, né, todos os nossos pecados, como o texto diz, são esses os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Que Deus nos ajude, nos capacite a entender que Ele é aquele Deus soberano, que governa todas as coisas no universo, né? Sobre quem não há poder acima, mas é aquele que também governa a nossa vida, é aquele que traz luz à nossa vida, aquele que guia os nossos passos, né? Aquele que traz libertação. Né? Nós entendamos que esse Deus, né, que é o nosso Redentor, ele não está longe, né? Mas ele está perto de nós, no nosso dia a dia, em todas as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Deus é aquele que está no comando de todas as coisas.